Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje é segunda-feira, dia 28 de abril. Estamos aí terminando mais um mês. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus e hoje nós vamos ler primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Abra sua Bíblia. Acompanhe a leitura da Palavra de Deus, deixe que o Espírito de Deus alimente o seu espírito com a palavra. Assim como nós precisamos de alimento físico, arroz, feijão, muitos comem carne, né? Verduras, frutas, legumes para ter muita energia e boa saúde e disposição para viver o nosso dia a dia. Precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus para estarmos saudáveis espiritualmente, para enfrentar o dia a dia. Vamos ler? 1 Reis capítulo 16 diz, Então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Anani, Baasa, rei de Israel. Eu levantei do pó e o tornei líder de Israel, meu povo, mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar e provocar a minha ira por causa dos pecados dele. Jeú, profeta do Senhor, recebendo uma palavra para o rei ímpio de Israel, Baasa. Por isso estou na iminência de destruir Baasa e sua família, fazendo a ela o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate. Cães comerão os da família de Baasa que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Que palavra triste! Não ter uma sepultura digna era uma desonra absurda para quem havia morrido, para a memória de quem havia morrido. Ainda hoje é, né? E é o que Deus está dizendo que vai acontecer com a família do Baasa. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, seus atos e suas realizações estão escritas nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Tirza, e seu filho Elá foi o seu sucessor. Agora temos um novo rei em Israel, Elá, filho de Baasa. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeú, de novo, filho de Anani, a Baasa e sua família, por terem feito o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. Andemos em fidelidade ao nosso Deus. Você acha que é muito dura esta palavra para a família de Baasa pela sua desobediência? A palavra no Novo Testamento para quem desobedece a Deus é pior. É o lugar em que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. No 26º ano do reinado de Asa, eu estou lendo o versículo 8, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Tirza, reinado breve, só apenas 2 anos. Zinri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Ela estava em Tirza naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arsa, o encarregado do palácio de Tirza. O cara era um cachaceiro, pode-se chamar assim. Zinri entrou, feriu e o matou no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E foi o seu sucessor, usurpou o trono aqui, esse tal de Zinri. Assim que começou a reinar, logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa, como havia sido anunciada. Não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente, fosse amigo. Assim Zinri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor que o profeta Jeú dissera contra Baasa. Lá em Hebreus capítulo 2, verso 1, diz que nós devemos estar atentos ao que Deus diz por meio da sua palavra, para não nos desviarmos daquilo que Deus nos orienta. Porque o destino dos que endurecem o coração para a palavra de Deus é terrível.
E como eu disse, lá no Velho Testamento era a morte, às vezes desonrosa, não tendo direito a um sepulcro, ser comido por animais, que era uma coisa horrível. No Novo Testamento é pior. No Novo Testamento é pior. Mas no Novo Testamento a evidência da graça, por outro lado, é maior, porque a graça está em Cristo e o seu sacrifício na cruz em nosso lugar. Por causa de todos os pecados que este e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer, pois com os seus ídolos inúteis provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Então, por causa do pecado deles, sofreram as consequências. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Aqui termina a história do Elá, filho do Baasa. Um reinado bem curto, agora morto pelo Zinri. E aí ele vai falar do reinado de Zinri, verso 15. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O Zinri foi pior, só 7 dias. E aí esses reinos breves desse jeito mostram a decadência daquele povo. O exército estava acampado perto da cidade filistéia de Gibeton, quando os acampados souberam que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado. No mesmo dia, ali no acampamento, proclamaram Onri, o comandante do exército, rei sobre Israel. O Zinri era comandante de uma parte do exército. O Onri era comandante de todo o exército. Quando eles estavam acampados para a guerra no outro local, quando souberam que o Zinri matou o rei lá em Tires, agora declararam o comandante do exército como rei. Então Onri e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tirza, israelita guerreando contra israelita. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real e incendiou o palácio em torno de si e morreu. Olha a morte do usurpador aí. Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo o que o Senhor reprove, andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. Pecador, sofrendo as consequências dos seus pecados. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri, a rebelião que liderou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Reinado de apenas uma semana e um triste fim, a suicídio por incêndio. Então o povo de Israel dividiu-se em duas facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onri. Agora o povo de Israel está dividido aqui entre dois reis. Mas os seguidores de Onri revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate, e aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza. Agora o reinado é de Onri, que reinou um reinado breve também, 12 anos. Por 70 quilos de prata ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Então agora ele construiu uma cidade, a cidade de Samaria, muito conhecida inclusive na época de Jesus lá no Novo Testamento. Faz lembrar a mulher samaritana. Aqui foi como começou essa cidade construída pelo rei Onri. E Samaria por causa em homenagem ao antigo proprietário Semer. Onri, porém, fez o que o Senhor reprove e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele, cada um pior do que o outro, os reis de Israel. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, no pecado que ele tinha levado Israel a cometer, e assim com os seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, seus atos e suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Onri descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e seu filho Acabe foi o seu sucessor. Onri, filho de Acabe. E Acabe é pior do que o Onri. Agora temos Acabe, rei de Israel. Versículo 29. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Reinou mais do que seu pai, um reino
razoavelmente grande, 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Os reis de Israel só vão de mal a pior. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, olha essa mulher aqui, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Não é só que o rei era ímpio, ele casou-se com uma mulher ímpia de um povo não judeu, não israelita. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida de seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas às custas da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Quando Josué destruiu Jericó, ele disse que quem reconstruísse Jericó iria ter seus filhos mortos. E aconteceu com o Hiléu, que reconstruiu Betel. É como termina a leitura deste capítulo, mostrando que o ser humano é inclinado para o pecado, e pecado é desobediência a Deus. E a desobediência trará consequências sempre certas. E a minha observação foi que lá em Israel, na época da lei de Moisés, a consequência do pecado era morte, era desonra, era essas coisas. No Novo Testamento é pior, porque no Novo Testamento a Bíblia condena quem não crê em Cristo ao lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, onde há choro e ranger de dentes, o que é muito pior. Porque no Novo Testamento se aplica às consequências espirituais e eternas. Estamos lidando com um nível muito mais elevado. O Velho Testamento a coisa era olhada por uma perspectiva mais terrena e temporal. Então, no Novo Testamento a coisa é mais grave. Em compensação, no Novo Testamento a manifestação da graça está no seu auge. É Cristo dando a sua vida na cruz em nosso lugar. O fato é que pecamos, como diz João, em 1 João 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ao mesmo tempo ele diz, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ele diz, filhinhos, estas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. É 1 João 2, verso 1 em diante. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Portanto, o fato é, pecamos contra Deus, desobedecemos a Deus, desobedecemos a Cristo, nosso Rei e Senhor. Mas Ele nos alcançou com a sua graça sempre e ainda nos dá a oportunidade do arrependimento, que o seu Santo Espírito em nós vai nos quebrantar mediante o pecado e levar-nos ao arrependimento. Isso é marca de um autêntico nascido de novo pela fé em Cristo. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Eu recebi ontem, deixa eu ver se eu pego aqui, só um momento, mais um pedido de oração aqui nos comentários do vídeo. Deixe seus pedidos de oração nos comentários do vídeo para que nós possamos incluí-los no nosso momento de oração aqui. E ontem eu recebi um pedido de oração aqui, eu até anotei, só um momento, deixa eu ligar aqui esse celular. Só um momento. Tá aqui. Dois pedidos que eu recebi aqui. A irmã Eurides pediu pela sua própria saúde. Graças a Deus a irmã Eurides ontem estava na igreja, estava melhor, medicada, ainda vai fazer tratamento.
A irmã Anaísa pediu pela saúde da sua filha Mona Lisa. Oremos pela saúde e pela vida espiritual da sua filha Mona Lisa. E a irmã Lucinalva pede pela Yara Cristina, que fez hemodiálise por 18 anos e agora teve umas complicações aí na sua saúde. Oremos pela Yara, pela Mona Lisa e pela irmã Eurides, além daqueles outros pedidos que os irmãos já conhecem. E que eu peço que nas suas orações individuais procurem lembrar de algum desses pedidos e os coloque diante do Senhor. Então vamos orar pela Yara, pela Mona Lisa, pela irmã Eurides e pelos demais pedidos aqui apresentados. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado, meu Deus, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela saúde, pelo descanso, pela noite de paz, pela proteção, por acordar nesse novo dia, uma nova semana, nova oportunidade, novos aprendizados, novas experiências, novas realizações. Obrigado, meu Deus, por esse meio de comunicação pelo qual nós podemos começar o novo dia aqui, alimentando o nosso espírito com a sua palavra e buscando a sua face em oração uns pelos outros. E agora, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor a vida da Yara. Meu Deus, em primeiro lugar, se ela ainda não serve a Cristo, atraia para si, meu Pai, em nome de Jesus. Se ela está desviada, faça germinar o evangelho plantado no seu coração, produza fruto de arrependimento e vida eterna e reconciliação com o Pai. E Pai, faça um milagre na vida dela. Se ela já é serva do Senhor, fortaleça-lhe a fé. Use essas circunstâncias para o seu fortalecimento espiritual e opera a seu favor, ó Deus, na sua saúde. Use os médicos, os medicamentos, se essa é a sua vontade. Faça um milagre a seu favor, para a glória do seu nome, Pai. Clamamos pela Mona Lisa, pela sua saúde, opera a seu favor, inclusive na sua saúde espiritual. Ó Deus, o Senhor sabe do que ela necessita, pelo qual a sua mãe se preocupa, e nós intercedemos por ela em nome de Jesus e clamamos pela irmã Eurides. Preserva a saúde da sua serva, restaura o que precisa ser restaurado. Em nome de Jesus, ó Deus, e aí nós clamamos pela saúde dos nossos irmãos enfermos, clamamos pela irmã Luzinete para que as portas se abram para ela realizar a cirurgia que precisa, no mesmo sentido para o Alex, para o Agostinho, que está lutando com câncer, para a irmã, a esposa do pastor Osemar Marinei, que também está necessitada, lutando contra câncer. Em nome de Jesus, em cada uma dessas circunstâncias, faça milagres a favor do seu povo, opere maravilhas, abra portas, use os médicos. Faça milagres, ó Deus, clamamos pelo Alex para que a cirurgia aconteça, as portas se abram, clamamos pela saúde da irmã Maria Luzimar, do irmão Raimundo Nonato, da irmã Letícia, Valderice, Lídia, todos os enfermos, em nome de Jesus, cuida da da mãe da irmã Raquel, ó Deus, em nome de Jesus. Dona Nair, opera, meu Deus, sobre aqueles casais que a irmã Raquel intercede, para que haja harmonia entre eles, para os que não são convertidos se convertam. A irmã Luzinete pede a salvação dos seus familiares, retorno dos seus familiares aos caminhos do Senhor, pede pela saúde do Paulo. Em nome de Jesus, clamamos pelo retorno dos filhos da irmã Maria Luzimar, da sua nora, para os caminhos do Senhor, os filhos da irmã Marlene, os filhos da irmã Maria do Carmo. Ó Deus, os familiares da irmã Silvia. Ó Deus, cada uma destas situações opera maravilhosamente a favor do seu povo. Meu Deus, todos temos familiares pelos quais, há muitos desviados, outros que nunca se converteram. Meu Deus, que o seu Santo Espírito opere e nos use poderosamente, dando-nos a palavra inspirada, o amor, a perseverança, a sabedoria para testemunhar para os nossos entes queridos. Ó Deus, e pelos pedidos que os irmãos deixaram aqui, que nós nem nos lembramos nesse momento, mas o Deus onisciente que conhece tudo, opere a favor do seu povo, para a honra,
Glória e louvor do seu santo nome. Nós clamamos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior de todas as bênçãos. O seu sacrifício na cruz em nosso lugar, que nos reconciliou com o Pai, que nos fez seu povo, que nos deu livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia e nesta nova semana, para que possamos ser instrumentos para levar a bênção do Senhor por onde quer que formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã, às 5h30, estaremos de volta para continuar a leitura da palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.